Eloá atravessou o imponente portão de ferro forjado que dava acesso ao casarão antigo, o coração pulsando de uma mistura de ansiedade e excitação. A brisa suave do mar de São Vicente sussurrava entre as folhas das árvores que cercavam a propriedade, trazendo consigo o cheiro de sal e nostalgia. Cada passo que ela dava em direção à entrada da casa era como uma viagem ao passado, um retorno ao lar que nunca deixara de ser seu, mesmo após a morte da avó. Assim que cruzou o limiar da porta de madeira, Eloá sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O interior da casa era um labirinto de memórias, repleto de móveis antigos que pareciam contar histórias e retratos empoeirados que observavam sua chegada com olhares enigmáticos. A luz do sol filtrava-se através das janelas empoeiradas, criando um jogo de sombras e luz que dançava nas paredes, quase como se a casa estivesse viva. "Uau, que lugar fascinante!" exclamou Eloá, admirando a beleza decadente que a cercava. Um sofá de veludo vermelho desbotado ocupava o centro da sala, enquanto uma estante cheia de livros antigos parecia esperar por alguém que desejasse desvendá-los. Eloá caminhou até uma mesa de madeira, onde uma coleção de objetos curiosos estava disposta. O seu olhar se deteve em um baú desbotado, coberto por uma fina camada de poeira. Com um gesto decidido, ela se agachou e abriu a tampa, revelando um mundo escondido. Dentro do baú, uma variedade de objetos familiares e estranhos se misturavam. Cartas amareladas, um vestido de noiva que um dia fora branco e vibrante, e no fundo, uma pintura emoldurada de um homem desconhecido. O rosto dele era sério, com olhos profundos que pareciam seguir Eloá por onde quer que ela se movesse. "Quem é você?" murmurou ela intrigada. "Por que você está aqui?" A voz de Rafael, seu amigo fotógrafo, interrompeu seus pensamentos. "E aí, Eloá? O que você achou? Algum tesouro escondido?" Ele apareceu na porta da sala, com uma câmera pendurada no pescoço e um sorriso cético no rosto. "Ou apenas mais um monte de tralha antiga?" "Não é tralha," ela respondeu, levantando a pintura e mostrando a ele. "Olha esse homem. Você já viu alguém assim na nossa família?" Rafael aproximou-se, inclinando a cabeça para examinar melhor. "Não, nunca vi. Mas parece o tipo de cara que você evita em festas, se é que você me entende." Ele deu uma risada, mas a expressão de Eloá não mudava. "Ele parece triste", disse ela, tocando o quadro com a ponta dos dedos, como se houvesse uma história não contada. A conversa logo se voltou para os outros amigos. Eloá chamou Celeste e Tiago, que estavam explorando o corredor. "Ei, venham aqui! Olhem o que eu encontrei!" Celeste, com seu olhar sensitivo, hesitou, sentindo uma energia pesada no ar. "Você sente isso, não é?" perguntou, olhando em volta com um semblante preocupado. "A casa tem algo sobre ela que me incomoda." "É só uma casa velha, Celeste." Tiago interveio, balançando a cabeça com desdém. "Você e suas superstições, não há nada aqui além de poeira e lembranças." "Mas e as vozes que eu ouço à noite? As sombras que se movem?" Eloá interpelou, o tom de sua voz revelando a preocupação que começava a tomar conta dela. "Não é normal." "Talvez você esteja apenas imaginando coisas," Tiago respondeu, com a certeza típica de quem se recusa a aceitar o inexplicável. "Eu conheço você, Eloá. Sempre foi sensível demais a essas coisas." "Mas e se for verdade?" Celeste interveio, sua voz calma, mas firme. "Às vezes, o que não vemos é mais real do que pensamos. E essa casa carrega muitos segredos." Eloá sentiu um nó se formar em seu estômago. As palavras de Celeste pairavam no ar como uma névoa. O que realmente estava acontecendo ali? Ela não poderia ignorar as vozes que a chamavam à noite, nem as sombras que dançavam à sua vista. Em sua mente, uma ideia começou a se formar. Talvez fosse hora de entender o que aquela casa realmente guardava.
Assim, enquanto a tempestade se aproximava do horizonte, Eloá decidiu que aquela noite seria diferente. Com um brilho de determinação nos olhos, ela olhou para seus amigos e disse: "Vamos nos reunir aqui mais tarde. Quero compartilhar algumas histórias sobre o que eu tenho sentido. Pode ser nossa chance de descobrir o que realmente está acontecendo." A tensão estava no ar e a casa parecia responder ao chamado de Eloá, como se estivesse pronta para revelar seus segredos mais sombrios. A fogueira crepitava suavemente no quintal do casarão, lançando sombras dançantes nas paredes desgastadas. O ar estava impregnado de um perfume terroso, misturado ao aroma das folhas secas que se acumulavam ao redor. Eloá, cercada por seus amigos, sentia a tensão aumentar à medida que cada um começava a compartilhar suas experiências. Era uma noite de confidências e a atmosfera pesada parecia estar em sintonia com as histórias que seriam contadas. Uma vez, fiquei em um hotel antigo em São Paulo. Era um lugar que parecia ter saído de um filme de terror. Rafael começou, seu olhar distante, como se ele pudesse novamente sentir o frio daquelas paredes. No meio da noite, acordei com uma sensação estranha. Uma sombra se movia no canto do meu quarto. Pensei que era apenas minha imaginação, mas quando peguei a câmera e a apaguei, vi uma figura espectral, uma mulher em um vestido branco. Ele fez uma pausa, observando as reações dos amigos. Fiquei tão paralisado que não consegui fazer nada. A sensação de que ela estava me observando foi arrepiante. Tiago revirou os olhos, cético. "Você realmente acredita que era um espírito? Pode ter sido apenas uma ilusão de ótica, ou talvez você tenha sonhado. Eu, por outro lado, não sou tão facilmente impressionável." Ele cruzou os braços, desafiando Rafael. "A única coisa que eu vi foi um acidente de carro em que quase morri. A experiência foi intensa, mas não vi fantasmas, só a realidade brutal da vida." Celeste, que até então ouvira em silêncio, começou a balançar a cabeça, seu olhar fixo no fogo. "Tiago, você pode não ter visto, mas isso não significa que não exista algo além do que podemos perceber. Aqui nesta casa sinto uma energia forte, uma presença que quer ser ouvida." Ela olhou para Eloá, que estava atenta, seus olhos brilhando com a luz da fogueira. "Este lugar guarda segredos. Algo aconteceu aqui, algo que ainda ecoa no presente." A brisa que passou pelo quintal fez todos estremecerem, como se a própria casa estivesse respondendo às palavras de Celeste. O céu estava limpo, mas uma sensação de tempestade se aproximava, não nas nuvens, mas nas emoções. Eloá prendeu a respiração, percebendo que a conversa tinha tomado um rumo mais sério. "Vocês se lembram da última conversa que tive com minha avó?" Eloá começou, sua voz hesitante. Os amigos a encararam, a atenção agora voltada exclusivamente para ela. Ela sempre falava sobre um amor perdido, alguém que nunca teve paz. Eu não entendi o que ela queria dizer na época, mas agora, com tudo isso acontecendo, sinto que a resposta está aqui. "Você nunca mencionou isso antes", disse Rafael com um tom de curiosidade. "Quem era esse amor perdido?" Eloá hesitou, lembrando-se das palavras de sua avó que ecoavam em sua mente como um sussurro distante. Ela mencionou um homem, alguém que ela amou profundamente, mas que teve que deixar para trás por algum motivo. Sempre que falava dele, havia uma tristeza em seus olhos, como se ela carregasse uma dor que nunca poderia ser curada. Tiago, ainda cético, cruzou os braços novamente, mas havia um brilho de curiosidade em seu olhar. "Você acha que essa dor está ligada ao que está acontecendo aqui? Seria possível que o espírito dela esteja preso por causa desse amor não resolvido?" "Pode ser", respondeu Celeste, inclinando-se para a frente como se estivesse tentando captar uma energia invisível no ar. "Precisamos descobrir mais sobre esse homem. A casa pode estar ligada a ele de alguma forma." Eloá sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se a própria casa estivesse escutando suas palavras, absorvendo suas histórias e segredos.
Se a avó estava presa a esse amor, talvez possamos ajudá-la. Precisamos entender o que aconteceu. Os amigos concordaram e a noite parecia mais densa, com uma sensação palpável de que estavam prestes a desvendar algo profundo e perturbador. A fogueira crepitava e o vento soprava, como se a casa estivesse pronta para revelar suas verdades, sombras dançando na escuridão, enquanto os 4 jovens se preparavam para enfrentar os segredos que o passado guardava. Rafael caminhava pela casa, sua câmera pendurada no pescoço, capturando ângulos inusitados de cada cômodo. O casarão, mesmo em sua decadência, exalava uma beleza única. Móveis antigos e retratos de rostos desconhecidos pareciam observar cada movimento seu. Ele parou em frente a um grande espelho adornado com moldura dourada, admirando a forma como a luz da noite refletia nas superfícies empoeiradas. Isso aqui é uma verdadeira obra-prima, murmurou para si mesmo, ajustando a lente da câmera. Mas à medida que se afastava do espelho, uma sensação estranha tomou conta dele. Era como se algo estivesse observando-o, uma presença que ele não conseguia identificar. Rafael forçou um sorriso, tentando afastar a sensação de desconforto. Só são os fantasmas da casa, certo? Ele riu nervosamente, mas o eco de sua voz parecia muito mais sombrio do que ele esperava. Do outro lado da casa, Celeste se acomodara em um canto escuro da sala, seus olhos fechados e a respiração profunda. Ela tentava se conectar com as energias que permeavam o lugar. Em sua mente, visões começaram a se formar. Uma mulher de cabelos longos e desgrenhados apareceu, flutuando em um espaço nebuloso, rodeada por um brilho suave. Celeste sentiu um frio percorrer sua espinha. "Você está aqui", sussurrou. A imagem se intensificou e a mulher parecia implorar por algo, gesticulando com as mãos. "Eloá", pensou Celeste. Sua avó está tentando se comunicar. Uma conexão era palpável. E, em meio às suas visões, ela viu fragmentos do passado que revelavam uma dor profunda e uma história não contada. Celeste começou a murmurar palavras que ela não entendia completamente, mas sentia que eram um apelo para ajudar a alma perdida. Enquanto isso, Tiago estava na biblioteca, cercado por prateleiras abarrotadas de livros antigos e empoeirados, tentando ignorar a inquietação que o cercava. Ele sempre fora cético em relação a tudo que envolvia o sobrenatural, mas a atmosfera pesada da casa começava a afetá-lo. Ao passar os dedos pelas lombadas dos livros, um diário antigo se destacou, parecendo chamá-lo. Ele puxou o volume e, ao abri-lo, o cheiro de papel velho e história o envolveu. As páginas estavam repletas de uma caligrafia elegante, mas trêmula, que falava de amor, perda e dor. Quem pode ter escrito isso? Pensou Tiago, enquanto os olhos percorriam as linhas. O texto falava sobre uma jovem mulher que havia perdido seu grande amor e a tristeza que isso trouxe para sua vida. À medida que lia, uma sensação de empatia começou a surgir dentro dele. "Isso não pode ser real", murmurou. Mas uma parte de seu ser queria acreditar. "Você não vai acreditar no que eu encontrei?" Tiago exclamou, levantando a voz ao se dirigir à sala principal, onde Rafael e Celeste estavam. "Esse diário é como se estivesse falando sobre a avó da Eloá. Ela sofreu por um amor perdido." Rafael, que estava apenas tentando entender a natureza do que estava acontecendo ao seu redor, virou-se para Tiago, sua expressão cética começando a vacilar. "O que você quer dizer? Você realmente acredita que essa história é sobre a avó da Eloá? Isso é tudo apenas coincidência?" "Coincidência ou não, algo está acontecendo aqui", respondeu Tiago, mostrando as páginas amareladas para Rafael. "Olhe para isso. Há tanta dor e confusão. E se a Eloá estiver conectada a tudo isso?" Celeste, ainda mergulhada em suas visões, interrompeu o debate. "Precisamos ajudar essa mulher, a avó de Eloá. Ela está presa entre os mundos e seu espírito clama por libertação. Não podemos ignorar isso."
Rafael cruzou os braços, hesitante. Mas como podemos ajudar? Não somos médiums ou nada do tipo. Somos apenas amigos tentando entender o que está acontecendo. Precisamos nos unir. Não importa o que isso signifique, afirmou Tiago, agora com uma determinação crescente. Se a Eloá está envolvida, devemos estar ao lado dela. Não podemos deixar que o sofrimento dela se prolongue. O grupo em silêncio ponderou sobre as palavras de Tiago. A atmosfera na casa pesava, mas havia um novo senso de propósito começando a se formar entre eles. A conexão com o passado de Eloá e as visões de Celeste indicavam que algo mais profundo estava prestes a ser revelado. E eles estavam prontos para enfrentar o que quer que estivesse à espreita nas sombras do casarão. A madrugada em São Vicente se tornara um cenário de pesadelo. Eloá, Rafael, Celeste e Tiago estavam reunidos no corredor do casarão antigo, onde os ecos de barulhos estrondosos reverberavam como um alerta ensurdecedor. As portas batiam com força, como se algo ou alguém estivesse tentando se libertar, e a atmosfera carregava um peso insuportável. O medo se instalou nos olhos de cada um, refletindo a incerteza e a tensão que permeavam o ar. Vocês ouviram isso? Eloá perguntou, a voz trêmula, enquanto a luz da lanterna tremulava em suas mãos. A escuridão parecia se aproximar, envolvendo-os em um abraço gélido. O que está acontecendo aqui? Rafael, sempre o cético, apertou a câmera contra o peito. Deve ser apenas o vento. Não podemos deixar que isso nos assuste. No entanto, sua expressão denunciava um misto de preocupação e incredulidade. Ele sabia que as coisas estavam além de simples explicações. Não é só o vento. Celeste interveio, sua voz soando firme, mas carregada de uma tensão palpável. Sinto uma energia muito forte. Precisamos fazer algo antes que piore. Ela olhou nos olhos de cada um deles. Sua sensibilidade à presença espiritual a forçava a agir. Um ritual pode ajudar a apaziguar o espírito que está aqui. Tiago, que até então permanecera em silêncio, arqueou uma sobrancelha, balançando a cabeça. Ritual? Você realmente acredita que isso vai resolver alguma coisa? Não podemos simplesmente ignorar isso? Sua incredulidade era uma armadura, mas havia um brilho de dúvida que não passava despercebido. E se for isso que precisamos? Eloá desafiou, seu coração pulsando forte no peito. Se a minha avó está aqui, se ela precisa de nós, não podemos simplesmente deixá-la sozinha. A determinação em sua voz trouxe um novo ânimo ao grupo. Tudo bem, vamos fazer isso, disse Rafael, concordando relutantemente. Mas precisamos nos preparar. Não podemos ser imprudentes. Ele começou a buscar um espaço no corredor, enquanto os outros o seguiam, formando um círculo com as mãos dadas. Celeste, com um olhar concentrado, começou a orientar seus amigos. Precisamos acender velas e criar um ambiente que traga paz. Vamos nos conectar com a energia da casa e com o espírito que está aqui. Enquanto falava, ela se movia pelo corredor, buscando as velas que haviam sido deixadas para trás em uma prateleira empoeirada. A atmosfera tornava-se mais intensa a cada segundo, e Eloá sentia seu estômago revirar. E se algo der errado? Perguntou, olhando para os amigos, a preocupação evidente em seu olhar. E se o espírito estiver enfurecido? Precisamos confiar um no outro, respondeu Tiago, sua voz mais suave agora. Estamos juntos nessa, não estamos? Ele apertou a mão de Eloá, um gesto de apoio que parecia dissipar um pouco do medo que a envolvia. Com as velas acesas, o grupo formou um círculo no chão frio do corredor. A luz tremeluzente lançava sombras dançantes nas paredes, criando um espetáculo de luz e escuridão. Eloá notou que, à medida que se preparavam, uma brisa suave começou a soprar, trazendo um sussurro quase imperceptível que parecia chamar por ela. Vamos nos concentrar, disse Celeste, fechando os olhos. Precisamos nos conectar com a energia da casa e com o espírito que busca paz.
Os outros acompanharam, enquanto um silêncio pesado preenchia o espaço. Eloá sentiu a energia da casa pulsar ao redor deles, como se estivesse viva. A sensação de estar sendo observada aumentou, e ela não pôde deixar de olhar para os lados, receando que algo inesperado pudesse acontecer. "O que se passa aqui?" Ela sussurrou quase para si mesma. As luzes começaram a piscar e um frio cortante invadiu o corredor, fazendo com que todos estremecessem. "Isso não é normal", Rafael murmurou, tentando manter a calma, mas sua voz traía o nervosismo. "Precisamos manter o foco. Estamos aqui para ajudar." "Eu sinto algo", Celeste exclamou, sua voz agora mais intensa. "É como se estivéssemos em um limiar. A casa está nos testando." Ela abriu os olhos encarando os amigos. "Precisamos manter a intenção clara. Estamos aqui para trazer paz, não para causar mais dor." Eloá, nervosa, respirou fundo, sentindo a pressão da situação aumentar. Ela queria ajudar sua avó, mas a incerteza do que estava por vir a deixava inquieta. A energia ao seu redor parecia vibrar, e ela sabia que o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. No clímax do ritual, o ambiente se tornara opressivo. Eloá sentiu uma força invisível empurrá-la para trás, e em um instante o círculo se rompeu. Um frio cortante percorreu a espinha dela enquanto ela era puxada para um quarto escuro. As paredes pareciam se fechar ao seu redor, e ela se viu diante da figura familiar de sua avó, que a olhava com uma intensidade quase palpável. "Eloá, minha querida", a avó disse, sua voz ecoando suavemente como um sussurro no vento. "Você precisa entender." O rosto da avó estava iluminado por uma luz etérea, mas a tristeza em seus olhos era inconfundível. Eloá deu um passo hesitante, o coração acelerando. "Vovó, o que aconteceu? Por que você não encontrou a paz?" Eloá perguntou, sua voz trêmula. Ela se sentia dividida entre a alegria de ver a avó e a dor que irradiava dela. A avó estendeu a mão e Eloá sentiu uma conexão profunda, como se as paredes do quarto desaparecessem e apenas elas duas existissem. Enquanto isso, Tiago foi arrastado para uma cena completamente diferente. Ele se viu em um campo ensolarado, mas o calor do sol não conseguia aquecer seu coração. À sua frente, a figura de seu irmão, perdido há anos, apareceu. "Tiago, por que você não me chamou?" "Eu sempre estive aqui", disse o irmão, seu olhar carregado de saudade. Eu não sabia como." Tiago balbuciou, sentindo a pressão do passado esmagá-lo. O olhar do irmão era compreensivo, mas também cheio de dor. "Você precisa deixar isso para trás. Não posso seguir em frente enquanto você se apega à sua dor." "Eu não consigo! Você era tudo o que eu tinha!" Tiago gritou, mas a imagem do irmão começou a se desfazer como fumaça ao vento. O desespero tomou conta dele, e ele se viu lutando contra a força invisível que o mantinha preso à sua própria dor. No outro canto da casa, Rafael tentava registrar os eventos com sua câmera, mas ao olhar para a tela, a imagem distorcida de um homem surgiu, um reflexo do desconhecido da pintura que Eloá encontrara. O homem parecia se contorcer. Sua expressão era um misto de raiva e tristeza. Rafael, paralisado, sentiu seu estômago revirar. "O que está acontecendo?" Ele murmurou para si mesmo, enquanto a bateria da câmera começava a falhar. "Rafael!" Celeste gritou, sua voz ecoando como um chamado de socorro. Ela estava conectada ao espírito da avó de Eloá, mas a intensidade da energia a envolvia, quase como uma tempestade. "Ela deseja que você veja, que você entenda." Celeste fechou os olhos, tentando canalizar a energia que pulsava ao seu redor. "Eloá, ouça. Sua avó precisa que você a liberte. Não é apenas o espírito dela que está preso, mas também o seu coração." Ela sentiu a presença do espírito feminino ao seu redor, guiando-a, mostrando imagens de um amor perdido, de promessas feitas e não cumpridas. A atmosfera estava densa e a casa parecia respirar com eles.
Eloá, ainda diante da avó, sentia um turbilhão de emoções. Mas eu não sei como fazer isso. O que você quer que eu faça? A avó a encarou com um olhar que misturava amor e urgência. Liberte-se, minha querida. Deixe que a dor vá, a avó disse, sua voz suave, mas cheia de determinação. Só assim poderei encontrar paz. A conexão de Eloá com sua avó a levou a visões do passado, momentos de amor e perda, de uma história não contada que precisava ser revelada. Ela sentiu a urgência de entender, de libertar não apenas sua avó, mas a si mesma. Enquanto isso, Tiago lutava contra a força que o prendia. Ele olhou para o lugar onde seu irmão havia estado e gritou: "Eu sinto a sua falta. Eu estou pronto para deixar você ir." As palavras saíram com um peso imenso e, para sua surpresa, a imagem do irmão começou a brilhar intensamente antes de se dissolver em uma luz dourada. "Liberte-se, Tiago." A voz de Celeste ressoou em sua mente, trazendo clareza. "Você não está sozinho." E assim, enquanto os amigos enfrentavam seus próprios demônios, a energia da casa pulsava, conectando-os de maneiras que nunca imaginaram. Através de dor, amor e vulnerabilidade, eles começavam a perceber que o verdadeiro terror não estava nos fantasmas do passado, mas nas verdades que ainda não haviam enfrentado. Eloá se viu envolta em uma névoa densa, como se as paredes do quarto tivessem se fechado ao seu redor. A figura de sua avó, com o olhar triste e distante, parecia flutuar diante dela, e a jovem artista sentiu uma dor profunda, quase palpável, que emanava daquela presença. O amor perdido de sua avó era um mistério que Eloá estava determinada a desvendar. Quem era ele? "Por que você nunca falou sobre ele?" perguntou Eloá, sua voz tremendo entre as lágrimas que lutavam para escapar. "Era um amor que nunca pôde ser, minha querida", respondeu a avó com um sussurro que ecoava na penumbra. "Ele partiu sem que eu pudesse me despedir, e isso me prendeu a esta casa por tanto tempo. Preciso que você me ajude a encontrar a paz." Eloá sentiu o peso das palavras, como se cada sílaba fosse uma corrente que a prendia ao passado. A jovem artista percebeu que sua avó não era apenas uma espectadora. Ela estava clamando por libertação. Enquanto isso, Tiago, em um canto da casa, lutava contra seus próprios demônios. A visão do irmão perdido, uma imagem que o atormentava todos os dias, surgiu diante dele. "Você não pode fugir do que aconteceu", disse a figura, sua voz ecoando como um lamento. "Você precisa encarar a dor, Tiago. Só assim encontrará a cura." O jovem sentiu um nó na garganta. Ele sabia que havia se fechado em sua incredulidade como uma forma de se proteger, mas agora, aquele momento de confronto o forçava a olhar para a verdade que sempre evitara. Eu não sei se consigo", murmurou Tiago, um misto de desespero e esperança em seus olhos. "Eu tenho medo." A resposta do irmão foi um silêncio pesado, mas nas sombras uma luz tênue começou a brilhar, como se a presença do passado estivesse lhe oferecendo apoio. "Você não está sozinho", a figura disse suavemente, e Tiago sentiu um calor se espalhar por seu corpo, como se estivesse finalmente sendo abraçado. Rafael, por outro lado, estava em um estado de pânico. Ele se viu cercado por uma presença opressiva. A figura do homem da pintura surgindo ao seu lado, com um olhar que mesclava tristeza e reprovação. "Você sempre buscou a verdade, mas a fama nunca pode substituir a conexão humana. O homem", disse, sua voz um eco distante. Rafael, antes tão focado em capturar o sobrenatural com sua câmera, agora se via impotente diante da realidade que havia ignorado por tanto tempo. "Eu só queria ser reconhecido", Rafael confessou, sua voz quebrando. "Mas agora percebo que isso não importa. Eu deixei de lado o que realmente importa." A figura do homem se aproximou e Rafael sentiu uma ponta de compreensão.
O peso da fama parecia desvanecer, dando lugar à necessidade de se reconectar com o que realmente importava em sua vida. Na sala, Celeste se mantinha centrada, sentindo a energia pulsante ao seu redor. Precisamos nos unir, ela falou com firmeza, olhando para os amigos. Essa casa é um reflexo de nossas próprias dores. Se não nos unirmos, se não enfrentarmos nossos medos, não conseguiremos libertar os espíritos que aqui habitam. O grupo a observou. A tensão no ar era palpável, mas a determinação de Celeste acendeu uma centelha de esperança. Vamos fazer isso juntos, Eloá disse, inspirada pela força de Celeste. Eu não vou deixar minha avó sofrer mais. Nós todos merecemos a paz. Tiago e Rafael trocaram olhares e então assentiram. Era hora de enfrentar não apenas os fantasmas da casa, mas também os fantasmas de suas próprias vidas. Com um novo propósito, os 4 amigos se uniram, formando um círculo. Eloá, no centro, sentiu a energia da casa vibrar, como se estivesse viva e pulsante. Avó, estamos aqui para você, ela declarou, sua voz cheia de emoção. Juntos, vamos encontrar a paz. Enquanto falavam, a atmosfera ao redor deles começou a mudar. O ar estava carregado de emoções e a casa, antes opressiva, parecia agora ressoar com a esperança. Os objetos ao redor começaram a brilhar suavemente, como se a energia dos espíritos respondia ao chamado. A conexão entre eles se intensificou e a urgência de libertar aqueles que estavam presos se tornou palpável. Mas no fundo, uma sombra ainda pairava, uma presença desconhecida que aguardava o momento certo para se revelar. A luta estava apenas começando, e a verdadeira batalha era não apenas contra os fantasmas do passado, mas contra os medos que cada um carregava dentro de si. O que estava por vir poderia mudar tudo, e a casa, com seus segredos, estava prestes a revelar verdades que não poderiam ser ignoradas.